Olá, pessoal. Esse é o projeto de extensão de Olho no Rótulo, Conhecendo o que se come, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas. Meu nome é Bianca Carolina da Silva, sou bolsista do projeto, juntamente com Amanda Aparecida Mendes. Temos como docentes responsáveis pelo projeto Tânia Amara Simões, Eveline de Azeredo e Gislene Regina Fernandes. Hoje iremos discutir o tema alergia e intolerâncias alimentares, alimentos alergênicos com lactose e com glúten, como identificá-los nos rótulos de alimentos. Os slides foram feitos pelas discentes voluntárias Camila Borges e Amanda Pereira Bergamache. A alergia alimentar. A alergia alimentar é o termo utilizado para descrever as reações adversas imediatas a alimentos, envolvendo mecanismos imunológicos. A alergia alimentar é mais comum de se ocorrer na infância. Ela vem acompanhada de alguns sintomas comuns, como febre, vômito, diarreia, dor abdominal, erupções, coceiras na pele, falta de ar e inchaço em algumas partes do corpo. Acredita-se que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e o complemento até os 2 anos ou mais pode ser uma forma eficaz de prevenção da alergia alimentar. O tratamento para a alergia alimentar se caracteriza pela exclusão total da proteína causadora da alergia. Os alimentos alérgenos mais comuns são leite, ovos, amendoim, nozes, soja, trigo, peixe e crustáceos. Alimentos alergênicos nos rótulos devem estar descritos da seguinte forma: se for ou incluir o alimento alergênico, alérgicos contém nome do alimento alergênico. Se incluir derivados do alimento alérgicos contém derivados de nome do alimento alergênico. Se incluir o alimento alergênico e derivados do alimento alergênico, alérgicos contém seguindo do alimento alergênico e derivados. Se houver a possibilidade de contaminação cruzada com algum alimento alergênico, alérgicos pode conter seguido do nome do alimento alergênico. Como deve ser descrito essas informações? Tais informações devem estar presentes após a lista de ingredientes ou abaixo dela, de forma legível em caixa alta com tamanho de ao menos 1 milímetro ou 2 milímetros, maior ou igual à altura das letras dos ingredientes. Intolerância alimentar. A intolerância alimentar se caracteriza por uma reação adversa a um alimento, sem mecanismo imunológico envolvido. A intolerância mais comum é a intolerância à lactose. Os sintomas envolvem o sistema gastrointestinal e vêm acompanhados de diarreia, náuseas e gases. A lactose é o principal carboidrato encontrado no leite. Ela é formada por glicose e galactose. A intolerância à lactose é caracterizada pela incapacidade parcial ou total de digerir a lactose. A intolerância pode ser congênita, secundária e por hipolactasia. O diagnóstico deve ser feito pelo médico. Pessoas com esse tipo de intolerância, a enzima lactase está ausente ou deficiente no organismo. Os indivíduos intolerantes são incapazes de digerir a lactose. Os sintomas da intolerância podem se iniciar de 30 minutos a 2 horas após o consumo de alimentos que contenham lactose. As causas da intolerância à lactose podem ser ausência de lactase no nascimento, perda progressiva da capacidade de produzir a enzima, doenças e lesões intestinais. Apenas os indivíduos com intolerância à lactose
que já foi diagnosticado pelo médico deve evitar o consumo de alimentos com lactose a fim de evitar os sintomas gastrointestinais. E o que a legislação brasileira diz sobre a rotulagem de alimentos contendo lactose? No Brasil, existem 2 resoluções da Anvisa sobre lactose. A primeira é a Resolução RDC 135 de 2017, que inclui alimentos para dietas com restrição de lactose no Regulamento de Alimentos para Fins Especiais. Já a Resolução RDC 136 de 2017 traz a definição de como devem ser apresentadas as informações de lactose no rótulo de qualquer alimento. Os fabricantes de alimentos são obrigados a informar ao consumidor a presença de lactose nos alimentos. Tal regra é válida para aqueles alimentos que contenham mais de 100 mg de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Ou seja, alimentos que apresentem teor de lactose em quantidade maior que 0,1% deverão trazer no rótulo a frase "contém lactose". Descrição de lactose no rótulo dos alimentos. A quantidade de lactose no alimento deve vir acompanhada com uma frase com as respectivas quantidades, como, por exemplo, abaixo de 100 mg ou 100 gramas ou ml, deve-se ter no alimento a seguinte frase: 0 lactose, isento de lactose, 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose. De 100 mg até 1 grama a 100 gramas ou ml, baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Igual ou acima de 100 mg ou 100 gramas ou ml, contém lactose. Glúten e doenças associadas. O glúten corresponde a uma fração proteica dos grãos de trigo, centeio, cevada e outros. Na aveia, ele geralmente está presente, pois há uma contaminação cruzada durante o processo de industrialização do alimento. O glúten é formado quando a farinha de trigo é misturada com a água e submetida à mistura mecânica. O glúten também é composto pela mistura de 2 outras proteínas, denominadas gliadina e gluteína. O glúten é o que vai promover a elasticidade das massas alimentícias. O glúten não deve ser retirado da alimentação de todas as pessoas. A restrição do glúten deve ser adotada apenas por aquelas pessoas que são consideradas intolerantes ou sensíveis ao glúten. A retirada do glúten apenas para alguns fins estéticos pode trazer riscos à saúde, como, por exemplo, perda de peso pela falta de diversidade alimentar e também carências nutricionais a longo prazo, pois, ao retirar o glúten, se deixa de consumir grupos de alimentos importantes para a nutrição do indivíduo. Algumas doenças relacionadas ao glúten são doença celíaca, sensibilidade ao glúten e alergia ao trigo. E o que a legislação brasileira fala sobre a rotulagem de alimentos que contenham glúten? No Brasil, a Lei Federal número 10.674 de 2003 obriga os fabricantes de alimentos industrializados a informarem em suas embalagens se o produto contém ou não glúten, tendo em vista prevenir e controlar a doença celíaca. Neste slide, vemos alguns alimentos que contêm e não contêm glúten. Atenção na leitura dos rótulos. Os ingredientes na lista estão sempre na ordem decrescente, daquele que está em maior quantidade para aquele que está em menor quantidade no alimento. Quanto menos ingredientes na lista, melhor. Mais natural é o alimento, menos aditivos químicos ele possui.
Os ingredientes integrais, como por exemplo, farinha de trigo ou cereal integral, devem ser os primeiros na lista de ingredientes, para que o produto seja considerado realmente integral. É importante se atentar à presença de açúcares e gorduras trans disfarçados, com outros nomes na lista de ingredientes. Caso o indivíduo seja alérgico ou intolerante, atente à declaração da presença de alergênicos, como por exemplo, contém glúten e lactose. É muito relevante se atentar ao teor de sódio e aos diferentes tipos de gordura na tabela de informações nutricionais. Verifique se as informações nutricionais são relativas a cada porção do alimento. Geralmente, a tabela corresponde a uma porção do produto e não à embalagem inteira. Atente às diferenças entre os alimentos diet, light e zero. É muito importante também verificar o prazo de validade e a procedência do produto. Algumas dicas podem trazer benefícios à saúde do consumidor, como, por exemplo, ler o rótulo antes de comprar o alimento, consumir mais alimentos in natura do que alimentos industrializados e sempre optar por comida de verdade, alimentos in natura e não alimentos ultraprocessados. Essas foram as referências utilizadas na elaboração do trabalho. O projeto de extensão De Olho no Rótulo agradece a atenção e a participação de todos.